nos anos em que a gente se depara com a situação política bolsonarista, eu acho que poucas coisas deixaram a gente tão estarrecido quanto a aproximação do Toffoli com o então presidente Bolsonaro, quando ele era o presidente do Supremo. Durante, eu acho que o primeiro ano e o segundo ano, até setembro do segundo ano de mandato do Bolsonaro, o Toffoli era presidente do Supremo. E a gente já sabia quem era o Bolsonaro, já havia ali uma subida de tom, né, contra a democracia. E o Toffoli, ele, nesses 2 anos, quando o Bolsonaro era presidente, ele cunhou a frase Movimento de 64. O Toffoli era advogado-geral da União, do governo Lula. Foi uma indicação do José Dirceu. O José Dirceu pediu pro Lula, bota o garoto lá, porque era um garoto. Ele assume, com 30 e poucos anos. Ele tentou ser juiz algumas vezes, não passou em uns 2 concursos, se eu não me engano. Sempre teve dentro do Supremo as suas teses jurídicas meio que contestadas, uma linguagem um pouco mais ingênua do que dos demais juristas, que podem ser chamados juristas ali. E aí vem Bolsonaro, ele é presidente. Calhou, porque é por rodízio, ele teria que ser o presidente então. E aí ele faz essa declaração, vai cunhando a declaração, o movimento de 64 negando o golpe, que era o que o Bolsonaro queria ouvir. Minha pergunta para vocês é, por que ele fez isso naquele momento? Qual é o rabo preso do Dias Toffoli? Por que ele chama um assessor? Por que ele, depois de já ter terminado o seu mandato como presidente do Supremo, ele continua assessorando o Bolsonaro através de um contato com seu ajudante de ordens? Tem muitas questões aí que nós não temos como responder, mas é muito estranho. A gente precisaria responder essas questões antes de tirar qualquer conclusão aqui. Porque a extrema-direita ataca muito o Alexandre de Moraes por motivos óbvios. Foi quem teve a coragem de peitar o Bolsonaro e o golpe de Estado. Mas nós aqui da esquerda, nós aqui do campo progressista, nós aqui questionamos pouco o porquê que o ministro Dias Toffoli teve essas declarações. Eu fico bastante curioso, Renato. Eu realmente não sei se ele tem algum rabo preso, se ele tem algum passado que o Bolsonaro tenha nos seus arquivos ou alguém ligado ao Bolsonaro, mas o fato é que para um advogado que foi advogado da bancada do PT, foi um homem de confiança de um dos maiores nomes da história do PT, seu amigo José Dirceu, foi ministro da AGU, do Lula, ter esse tipo de postura, essa me parece ser a grande questão. O dia que a gente responder essa questão, talvez a gente possa entender essas posições.